Tá, o basquete em si, ele já não é tão cultural. E você imagina o basquetebol em cadeira de roda, né? Que ele já é bem mais específico, já é voltado para o lado paralímpico, quando uma pessoa, geralmente não, todos os que competem, eles têm algum tipo de deficiência, tá? Inclusive, isso já serve de aprendizagem para vocês, tá? Para todos aqui. O termo correto, pessoa com deficiência, tá? É um termo que, para muitos, é até como se fosse pesado, né? Mas é um termo oficial, tá? É um termo oficial, um termo que já foi decidido nos fóruns, nas reuniões da ONU, tá? Inclusive, esse termo foi decidido, tá? Foi definido pelas próprias pessoas com deficiência, tá? Que chegaram a um consenso e chegaram a esse termo, tá? Então, essa é um nome correto, tá? Não é um nome, aparentemente, né? Um nome pessoa com deficiência, é um nome que causa um pouco de impacto, né? Mas é o correto. Tá? Inclusive, eu lembro quando eu fiz na UFAC, nós fizemos uma disciplina que tinha um nome de Educação Física e Portadores de Necessidades Educacionais Especiais. Até um palavrão, né, gigante, várias palavras. Tá? E esses termos, eles vêm sendo retirados. Tá? A questão de portadores, toda essa questão, que já é mais no sentido do pejorativo. Tá, ok? Só para esclarecer em relação aos termos que nós vamos utilizar. Tá? Então, vamos lá. Basquete em cadeira de rodas, tem uma imagem ao fundo aí que vocês conseguem observar, tá? Ela realmente está desfocada, tá? Depois a gente vai focar um pouquinho mais nela. Quem rege o basquetebol em cadeira de roda, né? Quem rege, geralmente, trazendo a nível de Brasil, Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas, tá? CBBC, tá? Aí tem o site, tá? Quem tiver curiosidade, só digitar no Google também, CBBC, que já vai aparecer, tá? Se você digitar somente aí a abreviação, tá? Dessa sigla, o que que lá tem? Lá tem a missão, os valores, as regras, os campeonatos, tem todas as publicações, tá? Lá que tem o manual de regras, tá? Inclusive, isso aí já serve para vocês, tá? Quer pesquisar as regras oficiais de determinada modalidade? Procura primeiro a confederação, tá? Qual é a confederação de tal esporte, de tal modalidade que você já vai encontrar, tá? Faz uma perguntinha, inclusive agora no WhatsApp tem a inteligência artificial, né? Você só marca lá e faz uma perguntinha que também já vai te dar a resposta, tá? Então, tudo que rege em relação ao basquete em cadeira de roda, tá? É competência da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Roda, tá? Vou colocar um vídeo para vocês. Nós vamos ver hoje 3 vídeos, tá? Porque há muitas pessoas. Nós vamos ver 3 vídeos para vocês realmente ficarem orientados, tá? Primeiro, que não adianta só ficar falando, né? Você tem que ver o vídeo para ter a noção. Outra coisa interessante do basquete em cadeira de roda também, que ele vai utilizar praticamente todas as regras, com exceção de algumas, tá? Do basquete convencional ou do basquete que nós já vimos aqui, tá? No basquete, que até alguns dizem, no basquete em pé, tá? Ele vai utilizar basicamente todas as regras. Claro que vai mudar a regra da questão do drible, tá? Como o drible deve ser feito, porque tem que movimentar a cadeira, e a gente vai ver aí, tá? Mas eu tenho certeza que no final todos vocês vão compreender. Tá? Algumas regras aí que são bem interessantes. Deixa eu só colocar o vídeo aqui. O primeiro vídeo é um breve documentário sobre o basquete em cadeira de rodas, tá? Depois nós vamos ver como que funciona o basquete nas Paralimpíadas e depois nós vamos ver aqui um trecho de um jogo, tá? Só peço que vocês prestem atenção, tá? Todos aí perceberam, né, que quando nós vamos na prática, dá para você perceber mais coisas, né? Na prática deu para esclarecer. O pessoal aí do sentido que eu fiz, Sena, Feijó, Cruzeiro e Tarauacá, já deu para ver que muda muita coisa quando você está observando, né? Por isso que essas aulas práticas, elas são muito necessárias, tá? Ainda mais nessas disciplinas, né? Que só ficar falando é bem difícil a compreensão, mas quando você chega lá e executa, eu tenho certeza que muita gente aí abriu muito a mente, né? Além do que já tinha visto. E acho que na próxima semana que nós vamos para o outro sentido, tá? Crelândia, Brasileia, Chapuri e finaliza em Rio Branco, tá? Tenho certeza aí que vocês vão gostar também de conhecer a modalidade, tá? Professor, com licença um pouquinho. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Aqui em Brasileia está confirmado mesmo o senhor vir dia 27? É assim, ó. Eu vou confirmar amanhã com um rapaz, ainda bem que tu perguntou, eu vou confirmar amanhã com um rapaz do transporte, tá? Mas eu acho que vai oficializar essa data, porque se eu for com outro professor, outra professora, eu vou ver se ela fez o cronograma igual, tá? Mas até amanhã, no máximo, eu já confirmo nos grupos, tá?
Ah, tá. É porque o tutor daqui do Polo perguntou no nosso grupo, Pode e falar. aí eu perguntei para Ana, né? E aí ela falou que não tinha data, Sim, sim, porque ele tem que pedir o espaço, né, para a gente. isso. E o espaço, você já sabe, né? Que para o basquete tem que ter a cesta, né? Pelo Sim, menos mas tentar provavelmente vai ser lá na quadra do Colégio KJK. KJK, eu conheço. Hein? Isso. E brasileiro tem quantos mais ou menos? Foi a Adriane, né, que falou comigo? Sim, Quantos alunos mais ou menos frequentam a nós aula somos em prática? 13, só que tem uma menina que ganhou neném, então ela não vai participar, né? Não, tranquilo. O Eu Cruzeiro. creio, professor, que pelo menos 10, 9 vai participar. Não, tem problema não. Se tiver só um também, a gente dá aula. A Poliana disse que em Cruzeiro o time estava desfalcado. Realmente, em Cruzeiro, acho que foram 5 alunos, né? Porque choveu muito mesmo. Inclusive, eu que estava de carro, eu e o motorista, a gente tomou um banho de chuva saindo do carro para entrar na escola, só para ver o nível da chuva que estava lá em Cruzeiro. E realmente só foi o pessoal guerreiro mesmo que conseguiu chegar até lá, né? Mas é totalmente compreensível. Choveu demais em Cruzeiro, não teve como mesmo. Não teve como o pessoal chegar até lá. Tá? Mas quem sabe numa próxima e outra disciplina, a gente consiga ter esse contato, tá? Vamos lá. Prestem atenção, tá? Como eu falei, é um trecho de um documentário da competição aí de 2015, tá? Era preparação e sempre visando uma competição além. Ó, eu quero que vocês observem, eu dei pausa aqui, quero que vocês observem, apesar da qualidade desse vídeo ser um pouquinho ruim, tá? Os outros serão melhores. Tá? Eu quero que vocês observem a questão dos membros inferiores, tá? Geralmente, o que é acometido, né, os membros inferiores, na maioria dos casos, tá? Vocês observem se vocês conseguem identificar a diferença de comprometimento. Tá? O que seria diferente de comprometimento? Algum pode ter um exemplo, um membro esquerdo comprometido, outro pode ter os dois, tá? Alguns já têm alguma ausência ou não. Eu quero que vocês observem isso inicialmente, tá? O basquete, assim, surgiu na minha vida, assim, para se tornar tudo, porque era uma forma de que eu não me aceitava na sociedade, então o basquete me introduziu de volta na sociedade. Tive um atropelamento, fui atropelada aos 18 anos. Aí até então nem sabia que tinha esporte adaptado. Aí eu fui uma vez passeando pela rua, fui convidada para conhecer o basquete. Gostei e já estou jogando já tem 10 anos. Observem A aí. cadeira acaba sendo a extensão do corpo, né? São nossas pernas, assim. E ela é bem resistente, feita sobre medida, cada atleta tem a sua. Existem umas medidas padrão, na qual tem que ser seguidas para não haver, né, lesões, enfim, não se machucar com o contato. Né? O grupo, quando está forte, quando está unido no objetivo, sempre dá resultado positivo, né? E agradecer a todos aí que deram uma força aí à torcida, o povo brasileiro aí que está sempre torcendo pela gente. A nossa meta é Paralimpíada Rio 2016. Lógico que todo mundo quer a medalha de ouro, estamos em busca da medalha de ouro, mas o foco maior é a Paralimpíada 2016. Pergunta, responda para mim no chat. Em cada time, dentro de quadra, são quantos jogadores? Cada time dentro de quadra são quantos jogadores, tá? Não quero saber de reserva, banco, nada disso não.
Dentro de quadra, quantos? Cri-cri. Eu falei para vocês que a regra era similar, né? Rose 5, tá certo? 5, 5, tá certo. Tá? Que eu falei para vocês. Pouquíssimas regras serão modificadas, tá? Vai continuar os 24 segundos, tá? Tem alguns vídeos um pouco mais antigos que falam sobre 30 segundos, tá? 30 segundos ele foi implementado em algumas situações, mas depois foi retirado, tá? Tempo oficial vai ser o quê? De 5, tá? 5 segundos, 24 segundos, tá? 5, porque eu tô vendo a resposta de vocês aqui, tá? Dos 24 segundos, tá? 24 é o quê? Após, mantém a regra dos 8 segundos também, tá? Que eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que é a regra dos 8. Tá? Então, praticamente vai mantendo as similaridades, tá? Vamos aqui para o próximo vídeo, tá? É o vídeo que tem a explicação de como funciona o basquete em cadeira de rodas nas Paralimpíadas, tá? O áudio do vídeo ficou tranquilo para vocês? O áudio deu para ouvir bacana, Udon? Sim. Ok. Com certeza você deve ter visto o basquete de cadeira de rodas e se perguntado como é que funciona isso? Como é que o cara sabe a hora certa de andar com a cadeira e arremessar a bola ou passar a bola? E como é considerado falta no lance? E essas perguntas eu vou responder aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Bruno Bevini e quero te pedir para deixar aquele like no vídeo caso goste da minha explicação. Para começar, vocês precisam entender que as regras do basquete de cadeira de rodas não são muito recentes. Tem quem se engana que o basquete de cadeira de rodas é recente. Para você ter ideia, o esporte foi inventado logo após a Segunda Guerra Mundial. Ex-soldados do exército americano, feridos durante o confronto, se reuniram em uma quadra de um hospital de reabilitação e começaram a jogar. Já na Inglaterra, a prática também era usada de reabilitação de pacientes no hospital Stoke-Mandeville. Esse esporte fez sua estreia nos primeiros Jogos Paralímpicos, realizados no ano de 1960 em Roma, e é um dos poucos que esteve presente em todas as edições do evento. As mulheres entraram na disputa em 1968 em Tel Aviv, na capital de Israel. No Brasil, após muito trabalho envolvendo diversas pessoas e principalmente por parte de Sérgio Teogrande, foi fundado oficialmente o Rimeiro Clube Esportivo, voltado exclusivamente para pessoas com deficiências, localizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no ano de 1958, o Clube dos Paraplégicos de São Paulo. O basquete de cadeira de rodas é disputado por pessoas com alguma deficiência físico-motora. As cadeiras são adaptadas e padronizadas, conforme previsto as regras sob responsabilidade da Federação Internacional do Basquetebol em cadeira de rodas, fundada em 1989, que ganhou independência em 1998. As dimensões das quadras, a pontuação e a altura das cestas são as mesmas do basquete convencional, assim como as equipes, com 5 jogadores de cada lado. As partidas são divididas em 4 quartos de 10 minutos. O relógio para, entre outras situações, como quando a bola sai da quadra ou a cada pedido de tempo de 1 minuto cada. Cada equipe tem 30 segundos de posse de bola. É preciso arremessá-la em direção à cesta antes desse tempo. A cada 2 toques da cadeira, o jogador precisa quicar ou passar ou arremessar a bola. Simplesmente o contato nas cadeiras dos participantes, entre outras situações. Prestem atenção na parte que ele fala sobre a cadeira de roda, a cada 2 toques, tá? Observem aí essa regra, tá? Essa regra que é um pouquinho mais específica. Situações como quando a bola sai da quadra ou a cada pedido de tempo de 1 minuto cada. Cada equipe tem 30 segundos de posse de bola. É preciso arremessá-la em direção à cesta antes desse tempo. A cada 2 toques da cadeira, o jogador precisa quicar ou passar ou arremessar a bola. Simplesmente o contato nas cadeiras dos participantes não é considerado falta pela arbitragem, apenas se for interpretada a intenção. Porém, o jogador não pode dar mais do que 2 impulsos na sua cadeira de rodas sem driblar a bola. Mas a partir do momento em que o jogador faz o drible, ele poderá repeti-lo quantas vezes quiser. No entanto, essa sequência fica restrita aos 8 segundos para sair da quadra de defesa, aos 24 segundos que uma equipe tem de posse de bola para atacar. No basquetebol, em cadeira de rodas, são elegíveis, ou seja, podem participar dessa modalidade as pessoas com deficiências físicas de ambos os gêneros, com sequelas permanentes, tendo como principais etiologias a poliomielite, os traumatismos raquimedulares, as amputações, malformações congênitas, paralisia cerebral e outras, cujas sequelas impossibilitam a execução de saltos, corridas e outros fundamentos do basquetebol andante. Com o intuito de deixar os times mais equilibrados, a classificação dos atletas é feita por um sistema de pontos, que vai de 1 a 4,5, respeitando o potencial funcional de cada um. Quanto maior a pontuação, maior a habilidade funcional do atleta. A soma de todos os jogadores em quadras não pode ultrapassar o total de 14 pontos. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um time que tem 5 atletas com pontuação 3, isso significa que eu terei um time com pontuação 15. No total, isso significa que, caso isto ocorra, o técnico da equipe irá receber uma falta técnica por ter estourado a pontuação da classificação funcional. Bom, agora que você já conhece a regra, bora torcer pro Brasil nessa Paralimpíadas.
Vou deixar as tabelas dos jogos da seleção brasileira na descrição desse vídeo, então já se inscreve no canal. Então, vocês observaram aí, tá? Não se preocupem não que a gente vai rever tudo isso nos próximos slides. Vai ter algumas informações, mas vocês viram como é interessante, né? Quem aí conseguiria praticar na cadeira de roda, tá? Eu já passei por essa experiência, é bem diferente mesmo, tá? Bem diferente, porque você tem uma vivência que é fora do seu habitual, tá? Era até interessante, mas eu acho que só teria como fazer isso aqui em Rio Branco, e eu ainda acho difícil também, que eu conheço um treinador do basquete cadeira de rodas, tá? É interessante essa vivência, tá? Porque realmente você se coloca aí no lugar, né, de um possível aluno ou aluna que seja cadeirante, tá? E é o que eu sempre costumo falar para os meus alunos, tá? A questão da inclusão, muitas vezes a gente tem que pensar bastante sobre, tá? Porque muitas pessoas confundem. Alguns pensam que incluir é eu chegar com o meu aluno e ficar... eu vi até um vídeo na psicóloga que ela fala, não é você ficar pisando em ovos, tá? Incluir é o quê? É você buscar os métodos de que deixe ele confortável na sua aula, tá? Não é simplesmente pegar, não, eu vou cuidar dele aqui sempre, 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 sempre. Eu vou ter uma atenção, claro que eu vou ter uma atenção, tá? Mas até nisso o aluno percebe, tá? Que ao invés de incluir, ele está percebendo que o foco está sendo só nele, tá? Então, por isso que acho incrível, minha parceira, pois é, por isso que a inclusão realmente ela tem vários debates sobre esse campo, tá? E isso já é uma realidade que eu falo para vocês. Todos vocês aí terão alunos, tá? Alunos que possuem algum tipo de deficiência, tá? Pode ser física, motora, cognitiva, tá? Tudo isso daí. Mas vocês vão aprendendo, na prática também vão aprendendo bastante coisa, tá? A gente nunca está pronto. Posso falar várias coisas para vocês. Chega com um aluno ou uma aluna, acontece de outra forma, tá? Por isso que precisa do quê? De muita prática, muito estágio, tá? Eu falei para os alunos também da questão do PIBID, a Cleidiana falou que tem um filho também, olha aí, ó. Questão do PIBID, é do PIBID que vai ter, é PIBID, né? Se eu não me engano, que teve o edital, eu não lembro agora que são tantos editais, tá? Que o PIBID é uma ótima vivência. Você vai passar no PIBID, vai ter estágio, vai ter tantas coisas, tá? Que você vai saber ver situações diferentes, você vai ter uma reação diferente, tá? Quem tem contato a primeira vez com algum aluno, tá? Eu já tive um aluno que ele era um aluno que ele tomava remédio, mas ele tinha alguns momentos explosivos. Então, quem tem contato a primeira vez com um aluno ou um aluno que faz isso, tá? Realmente na primeira vez toma um susto. E depois você vai fazendo o que? Vai aprendendo a lidar, tá? A própria Cleidiana falou, Cleidiana ela tem essa experiência própria, tá? E eu tenho certeza que ela foi mudando a visão dela. A cada dia ela aprende uma coisa nova, uma coisa diferente, tá? Então, por isso que esse tema ele é bem delicado e ele é bem interessante, tá? A gente tem que saber trabalhar, tem que saber lidar, tá? Para fazer tudo dentro dos conformes, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente vai pro próximo vídeo aqui, tá? Tá tendo alguma aula prática, vocês sabem informar? Apesar de ter 32, eu acho que é esse número mesmo, mais ou menos. Acho que não tá tendo. De futebol já teve, né? Teve futebol na semana passada, alguém sabe informar? Eu acho que teve para sentido Brasileia. Adrione tá aí? Até agora Sim, só decorei tu, Adrione, de Brasileia. Meu Deus, é porque os demais quase não participam das aulas, só eu. Não, pois é, futebol foi semana passada, né? Sim, sim. Ah, tá, entendi. Mas tem algum polo que Estava hoje tendo não teve, se eu ontem não em me Rio Branco. engano. Hoje? Ontem teve, acho que em Rio Branco. Entendi. Ah, foi ontem mesmo, confundi. Foi, ontem teve o nosso aqui de Rio Branco, atletismo. E aí, gostou, Rose? Gostei, professor. A aula prática é bem interessante, né? Era bom se a gente tivesse direto. Realmente. De todas as disciplinas. É que nem eu falo, ainda bem que a Adriane falou, tá? O pessoal que já teve aula aí, vocês viram que realmente é muita coisa, né? Muita coisa para uma aula. Vixe, praticamente eu fui passando fundamento, um exercício para cada, tá? Um exercício para cada e a gente concluiu. Tá? E cada local teve a sua dificuldade. Em Feijó tinha chovido também, tinha água lá, não dava para todo mundo ficar correndo. Mas é assim mesmo, é que nem eu falei acho que eu falei em algum polo que eu passei, eu falei professor de educação física, ele já tem que saber manusear um rodo, viu? Isso é de lei, porque quadra molha, tem goteira, chove de um lado, chove do outro, tá? Então, todo mundo tem que ser especialista no rodo, na vassoura, tá? Mas, geralmente, educação física, você só fala para os alunos fazem isso, tá? Se você falar que a quadra está molhada, isso aí não é problema. Então, educação física também não tem essa.
tá? Não tem para onde correr. Se a quadra estiver molhada, o aluno, se duvidar, ele tira até a farda dele para secar a quadra. Tá? Eu sei que vocês lembram bem aí também, ou já viram. Tá? Então, esse próximo vídeo já é um vídeo profissional. Tá? É um vídeo aí das Paralimpíadas de 2016. Tá? Vocês vão observar só alguns minutos, tá? Só no final que eu vou voltar esse vídeo, que é para vocês observarem depois. Eles fazem milagre, fazem. Isso aí é de lei, tá? O professor falar que não vai secar a quadra, nem se preocupe que os alunos vão fazer isso, tá? Vocês vão ver isso daí. Então, vocês vão observar esse vídeo, eu vou deixar alguns minutos só, depois a gente vai fazer o estudo das principais regras, tá? Ver um pouquinho do histórico, e a gente volta no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão ver de uma outra maneira, tá? Mais uma vez, observem cada atleta, observem o grau de comprometimento, tá? Vocês viram que eles são classificados de maneiras diferentes, né? Cada atleta, tá? Tem a questão, eu até anotei aqui, a questão da classificação está baseada em fatores como função do tronco, tá? Tem aquela questão do movimento, tá? Função dos membros inferiores, função dos membros superiores, função das mãos, tá? Tudo isso daí vai envolver. E como que é feito isso? É feita uma classificação, tá? Tem os profissionais responsáveis, tem uma comissão de saúde que faz a análise e ele vai classificar qual que vai ser enquadrado de 1 a 4,5, como vocês viram no vídeo, tá? Daqui a pouco a gente vai focar também no slide. Então, é feita essa classificação e cada atleta vai ter a sua classificação, tá? Lembrando que o time não pode ultrapassar 14 pontos, tá? Cada classificação de 1 a 4 vai somando, tá? São 5 em quadra e não pode ultrapassar 14 pontos, tá? Isso foi feito o quê? Foi feito um acordo de que se passasse 14, alguém levaria vantagem, tá? Passasse de 14 pontos, tá? Na classificação. Então, esse foi o acordo, tá? Vocês observaram que tem até penalidade. Tá? Então, vamos lá. Deem uma observada aí. Vou deixar rolar aqui uns 3 minutos. And Sagar controls it for Britain, goes over in his chair in his effort to do that, and Bywater has it. Observem como eles fazem o giro na roda da cadeira e tem que bater bola, tá? Bywater's shot is short, and Bell with the rebound for the U.S. They come back quickly now. And a basket by Pay on the break. No one came over and picked him up, and Pay got the easy layup. Good look from Bell. Aragbami. Off the front of the chair, but picked up by Sagar. He's at the foul line. Bywater spins, and Bywater's got the path to the basket. Now Bell gets in his way, but too late, and Bywater banks it in. It's 2-2. Bloqueio que ele fez com a cadeira, ó. Lembrando que o bloqueio é permitido, né? Cross court to Pay. Over to Bell. Back to Pay. Back to Bell. 2 on the shot clock. Bell drops it for Lynch. She didn't get it off in time. Hit the bottom of the backboard anyway. And good D by Britain. Eita, do nada uma... Sim, eles têm muita agilidade. Game on that 24-second violation. Here you see the little chess match that is wheelchair basketball and how hard it is to play defense. Great spinning move. Aragbemi and Sirio goes down. Ó, eu quero que vocês observem, né, que quedas ali são frequentes também, tá? Quero que vocês observem o membro superior deles, tá? Braço, o quanto é desenvolvido, tá? Porque, obviamente, né? Porque eles sempre vão colocar força, né, nos membros superiores, tá? Por isso que a maioria tem os membros superiores desenvolvidos, é perceptível a questão dos músculos, tá? Então é algo que realmente já foge daquilo que é o habitual, daquilo que vocês viram, né? Dos vídeos comuns, basquete em pé, basquete que não é em cadeira de roda, tá? Então tem que ter muito condicionamento e membros superiores tem que ter mais ainda, tá? Depois a gente retorna nesse vídeo aqui. Vamos continuar aqui no nosso slide. Um breve histórico para vocês, tá? O início dessa prática aconteceu de forma silenciosa nos centros de reabilitação dos Estados Unidos e do Reino Unido.
há registro que esses países passaram a motivar a atividade esportiva como prática associada e, portanto, complementar o processo de reabilitação daquelas pessoas acometidas por lesões nos confrontos das batalhas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, trata-se de uma prática que adquiriu visibilidade destacada, considerando não somente o restabelecimento físico, como também o psicológico dos indivíduos lesionados e traumatizados, tá? Que já entra a parte de quê? Que eu falei, eu acho que eu falei nos polos, tá? Na aula prática, que eu falei que primeiro a gente tem que ver o basquete, como toda essa questão de educação, questão de saúde, para depois você pensar no sentido ali de esporte, tá? Ou então você pensa no sentido de esporte por completo. Tá? Professor, o senhor está passando o slide? Não, tá em qual aí para ti? Está na figura do grupo na cadeira de roda. Pelo amor, olha que eu troquei de notebook. Agora sim. Eu vou deixar ele aberto mesmo. Mas eu não tinha passado, não, só tinha parado nessa daqui. Ah, sim. Então, como eu havia falado para vocês, tá? Que eu falei que às vezes você mostra um esporte para o teu aluno, mostra uma saída para o quê? Para ele sair de uma depressão, para ele sair do quê? Do sedentarismo. Sedentarismo, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? O sedentarismo causa tudo, tá? O sedentarismo ele pode causar uma ansiedade leve, né? Alguns sintomas até a morte, tá? É uma realidade que nós temos que trabalhar com os alunos, tá? Claro que você tem que saber conversar, você tem que saber que numa turma você pode ter um aluno ali que já está mais desenvolvido essa questão mental, tá? Então você tem que saber conversar, tem que saber dialogar, tá? Mas o que acontece? Aluno depressivo, através do esporte, através da prática física, já conseguiu se livrar, tá? Já conseguiu reduzir medicamento, já conseguiu melhorar nessa questão dos índices de saúde, tá? Muitas vezes parece superficial, mas quando vocês observarem isso na prática, que um aluno chega e te conta isso, tá? Você vai ver, realmente aconteceu comigo, tá? Que nem eu falei para alguns aí, que já aconteceu várias vezes comigo, tá? O aluno que está desenvolvendo uma depressão, tem um problema e se sente bem praticando um esporte, aqui eu não vou nem falar só do basquete, né? O professor de educação física, ele vai dar várias opções, vai informar, e eu havia até falado de PJ, eu disse que os alunos, eles têm o professor de educação física como tudo, como nutricionista, como psicólogo, tá? Muitas coisas eles contam apenas para o professor de educação física e tudo isso você tem que estar preparado, tá? Tem que estar preparado para saber lidar, tá? Dependendo de cada situação que você realmente pode dar um conselho, situação que você não vai se envolver também, tá? Então, para vocês verem que a questão de ser professor, ela é bem específica, tá? Não é fácil a questão de ser professor, mas você vai aprendendo, tá? Basquete em cadeira de roda como forma de inclusão social, tá? Vocês observem essa imagem à direita, a questão do grau de comprometimento, observem o número 0, tá? O número 0, as cadeiras, elas são padronizadas, tá? Que geralmente os atletas, né, que falam a nível de atleta, tá? Não só do participante, tá? Os atletas, muitas vezes, a maioria não tem controle de membro inferior, vocês observem, não sei se dá para ver ainda mais aberto agora, tá? Que tem como se fosse ali um ferro na frente, tá? Mas é uma proteção e ela também ajuda a segurar, tá? E dependendo do grau de comprometimento, tem alguns que utilizam como se fosse um velcro, tá? Que realmente ele segura ali a região do membro inferior, tá? A região da perna, tá? E vocês observam que o número 0, o grau de comprometimento dele é mais alto, né? Você observa ali que tem que ter todo um aparato na cadeira dele para realmente manter ele preso ali, porque ele tem que ficar preso, tá? E é utilizado algumas proteções, tá? Para envolver o atleta, para ele também não ficar se machucando, né? Você imagina se ele ficasse totalmente solto ali, ou diretamente na parte de ferro, tá? Nessa parte de ferro, de metal da cadeira, tá? Então, o basquete, ele requer realmente toda essa visão, tá? Quando a gente fala que as cadeiras, elas são padronizadas, mas podem ser feitas algumas adaptações permitidas, tá? Na inclusão, a pessoa deve ser respeitada e aceita independentemente das suas diferenças, sendo devidamente valorizada e inserida na sociedade. Para realmente existir a inclusão, a pessoa com deficiência deve ser motivada a participar ativamente do convívio social, como no trabalho e no esporte, por exemplo. Trata-se de adaptar formas para conviver e solucionar as necessidades tanto individuais quanto coletivas. Para isso, é necessário que a sociedade esteja aberta a modificações que permitam o compartilhamento entre todas as pessoas, sem distinções, de maneira que sejam reconhecidas como membros e produtos da sociedade, tá? Já falo logo a realidade para vocês, tá? Se fosse assim, seria muito bom, tá? Em relação a
a, a inclusão, tá? Mas a realidade ela é bem diferente, ela é bem distinta, tá? É até complicado, tá? Mas o que a gente busca, o que a gente luta é para que realmente isso aconteça, tá? Para que essa inclusão, para que essa questão dessa função social, ela seja realmente feita, tá? Seja trabalhada na sociedade, tá? O preconceito antes era muito maior, com certeza, tá? Mas ainda tem que melhorar bastante em relação a isso, tá? Para dizer que realmente é uma sociedade inclusiva, tá? A inclusão deve ser direcionada e compreendida pela essência da diversidade, tendo em vista o senso de pertencimento e aceitação, bem como o sentido de apoiar e ser apoiado, como elementos fundamentais para um ambiente inclusivo. Trata-se de incluir as pessoas com deficiência na sociedade, com respeito e todos os seus direitos, independentemente de idade, gênero, etnia, linguagem, condição ou deficiência, tá? A inclusão envolve a remoção de barreiras que possam prevenir o gozo desses direitos e requer a criação de um suporte apropriado e ambiente protetor, tá? Então, praticamente impossível falarmos de basquete em cadeira de roda e não falarmos de inclusão, tá? Agora vocês observem as cadeiras que geralmente são utilizadas, tá? Tem alguns outros modelos, mas geralmente esse é o modelo padrão, tá? As cadeiras são utilizadas por homens e mulheres, são adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação Internacional, tá? Federação Internacional que rege as regras aí do basquete em cadeira de rodas, tá? Vocês observem como que ela tá? Vocês observem que ela tem toda uma aerodinâmica, observem que ela tem essas rodinhas aí na frente também, observem como que é a lateral dela, tá? Que é para realmente ser uma cadeira a nível de esporte, de competição, tá? Já é voltada realmente para o basquete, tá? Vocês observarem que ela tem que ser uma cadeira diferenciada, uma cadeira que seja mais rápida, tá? Depender do impulso do jogador ou da jogadora, tá? O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira, tá? Então, vamos lá, a cada 2 toques dados na cadeira, ele tem que fazer o quê? Tem que quicar, arremessar ou passar, tá? Então, um exemplo, se eu tenho um atleta que tem mais força, ele vai conseguir dar um impulso mais forte na cadeira. Fez um, depois faz outro, e ele já pode avançar bastante também, tá? Então, vocês observem que, trazendo aqui para o lado do esporte, né, sempre o que vai mandar? O condicionamento físico. O condicionamento físico ele vai ser um carro-chefe para todos os esportes, tá? Condicionamento físico. E muitas vezes a gente pode pensar que condicionamento só tem relação com a parte física, a parte de músculo, de força, sendo que não, tá? Quando o condicionamento físico está adequado, o que a gente vai lembrar do conceito de saúde? E segundo a Organização Mundial da Saúde, qual que é o conceito? É o bem-estar físico, mental e social, tá? Mais uma vez, o conceito de saúde é o bem-estar físico, mental e social, para eu poder dizer que eu tenho saúde. A gente sabe que hoje é bem difícil, né, alguém dizer que tem saúde, porque você imagina, você está com tudo isso equilibrado nos dias de hoje, é bem difícil, tá? Mas tendo ali dentro do padrão, tá? Estando ali tudo dentro do padrão aceitável, tá? Aí você já pode considerar os graus de saúde, tá? E lembrando que são interligados, mas muitas vezes eu posso ter uma saúde física e às vezes a minha saúde social está tensa. Não interajo com ninguém, não saio, não tenho uma rede de amigos, e já pode interferir o que na minha saúde mental. Então, só para vocês observarem, né, que são interligados, mas um pode afetar o outro. Eu posso estar com nota 10, por exemplo, e o outro está com nota 5. Então, tem que ter cuidado em relação à questão da saúde, tá? Envolvendo aí esses 3 pilares. As dimensões da quadra e a altura da cesta seguem o padrão do basquete olímpico, tá? Então, para vocês, fica tranquilo, por quê? Porque segue ali as mesmas regras, tá? O mesmo padrão do basquete olímpico, do basquete que nós já conhecemos, tá? Então, vamos lá. Classificação. Aqui pode ter uma perguntinha para vocês na prova, hein? Na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme comprometimento físico-motor, em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. Tá? A soma desses números na equipe de 5 pessoas não pode ultrapassar 14. São disputados 4 quartos de 10 minutos cada. Tá? Em relação ao tempo, não vamos nos preocupar agora, tá? Mas são 4 tempos de 10 minutos. Tá? Então, a soma, mais uma vez, tá? A classificação funcional, que avalia as funcionalidades, como eu falei, membros inferiores, tronco, toda essa questão de comprometimento, ela não pode ultrapassar 14. Tá? Tem uma regrinha peculiar sobre se tiver um atleta mais jovem, tá? Mas nós vamos focar só nessa regra aqui,
e para vocês não terem mais um outro trabalho, tá? Então, mais uma vez, somando, o 5 não pode ultrapassar 14, tá? Somando, não pode ultrapassar 14. Vocês observem que tem até um exemplo, tá? Um exemplo aí dos times da classificação, tá? Não pode ultrapassar 14. Alguém tem dúvida sobre essa parte? Vamos lá. Tá tudo ok aí? Tudo tranquilo? Questão de classificação, questão dos 14, que é a classificação que não pode ser ultrapassada. Tá tudo tranquilo, né? A gente pode avançar. Eu vou ler esse quadrinho azul. Pode ser, professor. Tá. Esse quadrinho azul eu fiz até um recorte, tá? Quando você pesquisa sobre basquete em cadeira de rodas, tem vários recortes que eles resumem as regras, eu achei bem interessante, tá? Ei, professor, já que pode perguntar, mas por que assim ele fala que quanto mais maior a deficiência, menor a classe? O que significa isso? Um exemplo, peraí, quanto maior a deficiência, menor a classe. Se eu tenho um atleta que ele tem um alto comprometimento, um exemplo, aquele que vocês observarem sem membros inferiores, tá? Que ele vai ter muita dificuldade, ele pode ser classificado como o quê? Como 1,5, como 1, entendeu? Eu não diria nem, Adriane, que seria por quê, mas tipo, foi uma regra que foi estabelecida. Quanto maior a deficiência, menor a classe, entendeu? É uma regra, e muitas vezes nos esportes essas regras a gente só segue, tá? Mas, tipo, poderia ser inverso, tá? Mas o chato só tem que prestar atenção realmente nisso, tá? Que quanto maior a deficiência, menor a classe, tá? Então a classificação ela já vai ser reduzida a depender da deficiência. Tá? Então, tipo assim, se tiver, são 5 jogadores em quadra. Isso. Se tiver 3 sem os membros superior, aí já dá uma cota aí de 14, mais ou menos? Isso, é como se fosse nesse sentido, tá? Mas só que é assim, tem que ver cada classificação, porque não é um exemplo. Quando eu falei a ausência de um membro inferior, tá? Foi só um exemplo, porque eles que vão avaliar, porque às vezes tem um atleta que ele falta um membro inferior, mas ele ainda tem toda uma mobilidade de tronco, ele consegue se equilibrar bastante, além de um que tenha os dois, e muitas vezes ele tem uma dificuldade maior, tá? Então, por isso que eu falei, foi só um nível de comparação, porque essa classificação é feita pelos especialistas. Como que eles vão fazer? Através de exame tanto nessa questão clínica, né, questão de observação, questão de teste de força, de equilíbrio que eles fazem, tá? Não é uma regra que faltou um membro, ele já vai ser classificado dessa forma, não, tá? Mas eu só peço que foque nessa parte. Quanto maior a deficiência, menor a classe, tá? Não se preocupe em relação a qual que é o comprometimento de cada atleta, tá? Ah, tá. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos lá. Com o objetivo de facilitar a classificação e a participação de atletas que apresentam qualidades de mais de uma classe distinta, os chamados casos limítrofes, tá? Essa parte aqui é mais uma curiosidade. Foram criadas 4 classes intermediárias, que tem 1,5, 2,5 e 3,5, tá? Então, é a mesma coisa aí, só para ser uma curiosidade, tá? Isso aqui não se preocupe em relação a esse tópico azul que foi lido, tá? Mas se atentem de 1 a 4,5. Tá? De 1 a 4,5 aí não vai importar, estando dentro dessa classificação, e lembrando que não pode ultrapassar 14, tá? Não pode ultrapassar 14, aí vai estar dentro da regra e o time não será punido, tá? As partidas duram 4 quartos. Poliana, pode falar, Poliana. Professor, e se um time, por exemplo, ele atingiu o 14 na pontuação e o outro atingiu 12, mesmo assim eles jogam? Joga sim, ele só não pode ultrapassar 14, tá? Mas geralmente, Poliana, é assim, porque como cada um tem a sua classificação, geralmente eles vão ficar ali 14, porque significa o quê? Porque se eu coloco alguém, um time que chegue basicamente até 12, tá? Basicamente até 12, eu posso sair em desvantagem, porque na classificação eu vi que tem um atleta que ele não vai ser tanto comprometido quanto o outro, entendeu? Porque geralmente eles equilibram e chegam ali bem perto mesmo da pontuação 14, do número 14, tá? Mas isso também pode acontecer, como ele falou, tá? 12, tranquilo, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso, não. Como eu já falei, as partidas duram 4 quartos de 10 minutos cada, o relógio é pausado quando a bola sai da quadra e nos pedidos de tempo. Tá? Aí tudo tranquilo, tudo que já foi visto, tá? Tudo aquilo que vocês viram lá do basquete convencional. Cada equipe conta com 5 jogadores em quadra. As dimensões da quadra e a altura da cesta são as mesmas usadas no basquete olímpico.
após 2 impulsões do atleta nas rodas da cadeira, ele deve arremessar, quicar ou passar a bola, como já foi falado, tá? Então, como eu falei para vocês, esse aqui eu fiz um recorte, tá? Que são algumas regras bem básicas mesmo, que através só dos recortes que estão em azul aqui, você já consegue compreender e já consegue entender a modalidade, tá? Porque, o exemplo, tem esportes que são bem difíceis de você entender, tá? Tenta entender o futebol americano, que aí vocês vão ver como que é complicado, tá? O futebol americano também tem as regras aí que eu acho mais difíceis do que no basquete, tá? Para finalizar ali, todas as cadeiras de rodas são adaptadas e padronizadas pela regra internacional. Os atletas recebem uma classificação por números de acordo com o grau de deficiência, tá? E essa última imagem que eu deixei aqui para vocês, deixa eu só parar a gravação aqui, senão vai ficar muito extenso.